Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje eu quero levar vocês a fazerem uma jornada incrível comigo pelos céus de Israel. A gente vai conhecer todo Israel de norte a sul, conhecer lugares fantásticos, lugares que talvez vocês inclusive nem conheçam ainda. Tudo isso vai ser em 12 minutos, então se vocês estão preparados, vamos começar! O nosso passeio começa no norte de Israel, na região da Galileia. Na nossa frente a gente consegue ver o lindo nascer do sol sobre o Mar da Galileia, um lugar cheio de histórias bíblicas, e eu vou colocando aqui embaixo para vocês algumas citações e passagens ao longo de toda essa jornada pelos céus de Israel, para aqueles que quiserem ir acompanhando. E uma curiosidade sobre o Mar da Galileia é que ele não é um mar, e sim ele é um lago de água doce, uma das maiores fontes de água de Israel até os dias de hoje. E aqui no alto dessa montanha, num lugar tão difícil de se chegar, tem os restos de uma cidade de mais de 2.000 anos. A cidade se chamava Susita, ou Ipos, e ela era parte da Decápolis, as 10 cidades pagãs que a Bíblia nos conta. E imaginem como era viver nessa cidade há 2.000 anos atrás. E descendo um pouco ao sul, a gente chega até o Kibbutz Nir David, que é um lugar lindo, parece um oásis olhando aqui de cima. E além disso, o que é um kibbutz? É um tipo de sociedade, é uma comunidade coletiva com igualdade entre os seus membros, um modo de vida que existe só aqui em Israel. A nossa viagem segue em direção ao litoral, à beira do mar Mediterrâneo. A gente encontra essa mini península com a cidade de Akko, que a gente chama em português de Acre. Ela era a capital de Israel na época dos Cruzados e é uma cidade que é tombada como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. E a cidade é muito visitada hoje em dia pelas suas lindas ruelas, pelos seus mercados e pela sua comida pessoal, que é maravilhosa. E bem próximo de Akko fica a cidade de Haifa. Esse é o monastério de Stella Maris, que foi construído sobre os restos da Gruta de Elias, um local sagrado tanto para cristãos, judeus como muçulmanos. E a cidade de Haifa, que a gente está vendo agora, ela é considerada um exemplo de coexistência entre as religiões e uma cidade construída subindo o Monte Carmelo. E seguindo pela costa do mar Mediterrâneo, a gente chega à cidade de Cesareia, construída há 2.000 anos atrás pelo rei Herodes, em homenagem ao César de Roma. E hoje em dia é uma das maiores atrações turísticas de Israel, primeiro por sua beleza, mas também pelas histórias bíblicas que acontecem aqui. Aqui vai ser onde Pedro vai batizar a Cornélio. Aqui também vai ser o local onde Paulo vai ficar preso antes de ser mandado a Roma, e várias outras histórias. E não só de história e arqueologia vive Israel, mas aqui também é um país vibrante, com uma população jovem. Festa, e aqui a gente consegue ver o pessoal aproveitando também o mar Mediterrâneo.
E à beira do mar Mediterrâneo a gente também encontra a mesquita chamada Sidna Ali. E a gente lembra que Israel é um país democrático, aberto a todas as religiões. A gente tem judeus, muçulmanos, cristãos, barrais, drusos e outras religiões vivendo aqui em Israel. E essa mesquita é um dos lugares de peregrinação aos muçulmanos que visitam Israel. E por onde a gente viajar em Israel, a gente vai ver campos floridos graças à alta tecnologia da agricultura de Israel. Jaffa, ou como a gente diz em português, Jope, ou em hebraico, Yafo, é o porto mais antigo do mundo que continua em funcionamento. São mais de 4.000 anos de história, um dos meus lugares favoritos para passear em Israel e também uma cidade com muitas passagens bíblicas, entre elas relacionadas a Pedro, e por isso a gente vê aqui a Igreja de São Pedro. Ao lado de Jaffa, a gente encontra a cidade de Tel Aviv, que é a segunda maior cidade do país e é uma cidade vibrante, jovem, super moderna. E aqui a gente vê se destacando uma igreja, essa igreja de Tabita, é uma igreja russa ortodoxa. Nós começamos agora a subir para as montanhas da Judéia, para um local chamado Latrun, onde aqui tem um memorial militar e também um monastério dos monges silenciosos, onde boa parte dos que vivem aqui, eles têm voto de silêncio. E das montanhas da Judéia, a gente vai descer para o deserto da Judéia com paisagens incríveis. E quando vocês vierem para cá, não deixem de fazer primeiro um passeio de camelo, uma experiência única. E também não deixem de visitar Masada, um parque arqueológico tombado com o patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, porque ela é um castelo dentro de uma fortaleza em cima de uma montanha no meio do deserto, construída há 2.000 anos atrás pelo rei Herodes e com uma história extremamente dramática que eu vou contar para vocês em outro vídeo. E bem na frente de Masada já fica o Mar Morto, o local mais baixo do mundo. A gente está a 430 metros abaixo do nível do mar. Um mar que é extremamente salgado, tão salgado que a gente flutua pelas águas e a gente consegue ver também essas ilhas que são feitas totalmente de sal. Nossa viagem segue agora para o deserto do Negev, que é o maior deserto de Israel. Ele cobre 60% de todo o país e nele fica a cidade de Beersheba, que é a quarta maior cidade do país, com mais de 200.000 habitantes. A gente chegou agora em Uvdat, um lugar que é praticamente desconhecido, mas com uma das histórias mais fascinantes de Israel. Aqui, no meio do deserto, ficava a Rota do Incenso, uma das rotas de comércio mais luxuosas do mundo antigo. Aqui passavam as caravanas de camelos vendendo desde sedas, pérolas, incensos como a mirra. Então vocês podem imaginar essa cidade luxuosa no meio do deserto. E aqui fica a cratera de Ramon, que tem 40 quilômetros de extensão e passeando dentro dela parece que a gente está inclusive em outro planeta.
A gente segue no deserto do Negev, dessa vez no parque que se chama Timna, com paisagens de tirar o fôlego. E aqui ficavam as minas do rei Salomão, aqui onde se tirava o cobre, e tem os famosos pilares do rei Salomão aqui. Seguindo para o sul, a gente está quase no final de Israel e a nossa última parada vai ser o Vale Vermelho, bem próximo de Eilat, com essas paisagens de tirar o fôlego. Comentem aqui embaixo qual foi o lugar que mais surpreendeu vocês e se gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com amigos de vocês. Um beijo, muito obrigado e até a próxima!